bem, pessoal do 7º ano? Agora nós vamos continuar nosso estudo aqui de botânica com o último grupo botânico, o grupo mais completo, as angiospermas, tá? Bom, diferença delas, evolução biológica, tá? Elas possuem raiz, caule, folha, flor, frutos e sementes. Então, a grande novidade aqui é a presença de flores e frutos, tá? Bom, as raízes, elas servem para fixar a planta ao solo, absorver água e sais minerais. Os caules dessas plantas são predominantemente aéreos, tá? Eles crescem para cima. A grande função é a sustentação da planta e também abrigar os vasos condutores de seiva, tá? Para o transporte de substâncias orgânicas, a seiva bruta, a seiva elaborada, o xilema e o floema. A folha tem importância para realizar a fotossíntese, a respiração e a transpiração, e a grande novidade aqui é a presença de flores e frutos, tá? Bom, para que serve esses dois anexos, digamos assim, essas duas novidades? Para que servem as flores e os frutos, esses demais órgãos, tá? Então, você pode responder aí no espacinho que você tem na página 34, tá? A gente tá aqui na página 34. Então, você vai explicar aí, ó, que esses órgãos são destinados à reprodução e propagação da espécie, das espécies, tá? Desse grupo. São muito bonitas, né? As árvores que contêm as flores, que contêm os frutos, ok? Muito legal, muito lindo. No item A, aqui da apostila, solicitando para vocês, né, desenharem uma flor como você conhece, uma flor como você imagina. O que eu fiz aqui? Eu desenhei uma flor, na verdade, como ela realmente é, tá? Com partes que muitas vezes a gente não observa, né, a olho nu, ou não dá importância para alguns detalhes, mas que são extremamente importantes para nossa flor, tá? Bom, então, essa parte que tá pintada de rosa aqui é a pétala. Na verdade, a pétala é uma folha modificada que vai exalar substâncias para atrair espécies que vão futuramente ajudar na reprodução, na polinização, tá? Ela tem um receptáculo, que é essa parte aqui, né, no qual seria, digamos assim, o limite entre o caule e a própria pétala. Ela tem as sépalas, que são essas folhinhas verdinhas que ficam ao redor aqui, né, como se fosse uma sustentação. As partes mais internas aqui, ela tem estigma, essa parte aqui de cima, o estilete, essa parte central, e o ovário, onde vão abrigar os óvulos, tá? Tem também os filetes e as anteras, tá? O estigma, o estilete e o ovário faz parte de um conjunto chamado carpelo, tá? O carpelo é uma parte da flor que comporta aí, né, que porta os óvulos, e esse conjunto é chamado de gineceu, tá? Estigma, estilete e ovário, tá? É chamado, né, de gineceu. O conjunto de carpelos é chamado de gineceu, ok? E a antera e o filete dão origem aos estames, que são as partes da flor que portam o pólen. O conjunto de estames é chamado de androceu. Então, o androceu, gente, na verdade, é a parte reprodutora masculina da planta, tá? O androceu é masculino. Ao passo, né, enquanto que o gineceu é a parte feminina da flor, tá? Muitas flores, a maioria delas, possuem ambos os sexos, tá? Mas elas não se autofecundam. Geralmente, o pólen que é produzido em uma flor, pelos estames, ele vai
fecundar o gineceu de uma outra flor, tá? Então, tá aqui, ó, o desenho, para você dar um pause, pausar aí o seu vídeo e fazer um desenho com todas essas estruturas, respondendo aqui, né, preenchendo a página 34. Então, você vai dar um pause aí no seu vídeo para poder fazer esse desenho, tá? E agora, nós vamos continuar mais um pouquinho, respondendo a parte B, tá aí na página 35. As flores que você conhece são todas iguais, ou seja, possuem as mesmas estruturas quando comparadas umas com as outras, ou existem diferenças significativas entre elas? Justifique a sua resposta, tá? Então, na verdade, existem vários tipos de flores. Nem todas têm a mesma cor, o mesmo formato, o mesmo tamanho, o mesmo cheiro, tá? Então, elas se diferenciam em variedade de formas, cores, pétalas, tamanhos, tá? Você vai ver que todas essas diferenças, elas estão relacionadas à fecundação e o desenvolvimento dos frutos, tá? Bom, no Brasil, como sabemos, tem uma grande diversidade de vegetais. Assim sendo, também tem uma grande variedade de flores e frutas. É bastante comum vermos em livros, reportagens e folhetos informativos o nosso país representado por uma gigante cesta de frutas e flores, o símbolo que faz referência à sua tropicalidade, tá? Escolha uma fruta da qual você gosta, desenhe no espaço abaixo e represente utilizando uma legenda as estruturas que você conhece. Então, a gente falou das flores, falar um pouquinho agora dos frutos. Eu desenhei também, tá? Um fruto aqui com os elementos principais, no caso aqui, as sementes. Eu fiz uma maçã, como se ela fosse cortada ao meio, tá? Eu desenhei uma maçãzinha, você pode desenhar uma outra frutinha que você goste. A minha maçã, ela possui sementes e ela possui 3 partes aqui principais. O epicarpo, que seria a parte mais externa, o mesocarpo, que seria a massa da fruta, né, essa parte mais interna, e o endocarpo, que seria aquilo que está praticamente revestindo onde estão as sementes, tá? Então, como vocês já observaram, as angiospermas, as plantas produtoras de frutos, elas são mais evoluídas e mais complexas, porque elas têm todos os elementos, como eu disse anteriormente, né? Raiz, caule, folha, flor, fruto e semente. O nome, ó, angios significa bolsa e esperma significa semente. Ou seja, o fruto é uma bolsa para a semente. Os frutos, né, são comestíveis, mas na verdade, qual que é a importância do fruto? É proteger a semente. Gímenos significava sementes nuas. Agora, angiospermas, elas têm as sementes protegidas pelos frutos, tá? Nesse caso, aí, a gente tem mais de 250 mil espécies catalogadas, tá? Bom, próxima aula nós vamos falar, então, das monocotiledôneas e das dicotiledôneas. O que fica para vocês aí, pessoal, como atividade hoje, é fazer os desenhos e responder as questõezinhas, tá? Então, dá um pause aí no seu vídeo para que você possa fazer essa atividade, tá? E a gente continua a falar um pouquinho mais na próxima aula, onde a gente vai falar das monocotiledôneas, dicotiledôneas, reprodução das angiospermas, tá? E estrutura, fecundação também, tá joia? E aí, acabando esse módulo, a gente vai ter depois o módulo 8, que já é o módulo 8 e 9, que já é praticamente o encerramento, tá? Da nossa apostila. Então, tá faltando um pouquinho para acabar, tá joia, pessoal? E um beijão para vocês, até a próxima.